Mateus capítulo 21, versos de 1 a 11. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está adiante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntaram: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Vamos orar mais uma vez, irmãos, antes de iniciarmos a exposição do texto? Amado Pai, soberano Deus, nós pedimos mais uma vez nesse domingo de manhã aqui, onde estamos juntos, reunidos em torno da palavra de Deus, pedindo a Tua direção, que o Senhor nos conduza diante do texto que temos diante de nós hoje, porque sabemos que este é um livro espiritual, que fala coisas espirituais, é a própria palavra do Senhor a nós, a sua revelação perfeita e inerrante. E por isso nós precisamos que o Teu Espírito nos ilumine a compreender o texto, a caminharmos por ele e nos mantermos fiéis a ele, Senhor. Nós seríamos completamente incapazes disso, Senhor, por nós mesmos, por meio da nossa própria mente que nasce corrompida pelo pecado. Nós precisamos que o Senhor opere em nós com poder, e o Teu poder vem por meio da própria palavra e por meio da atuação do Teu Santo Espírito. Por isso eu peço, Deus, aqui essa manhã, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, a compreendermos e a entendermos que nós temos diante de nós uma verdade absoluta e soberana, do qual nós devemos nos submeter a ela, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, ao iniciar o capítulo 21, que nós começamos a analisar na semana passada, nós também estamos aqui iniciando de maneira cronológica a última semana da vida de Jesus como o servo sofredor. Esse texto ele vai iniciar em um domingo, e no próximo domingo, cronologicamente, da vida de Cristo, ele aparecerá ressurreto, ele vai ressurgir depois da morte da cruz. Então esse evento narrado aqui, que nós acabamos de ler, ele ocorre em um domingo e que dá início àquela semana tradicional da comunidade cristã, que é chamada da Semana da Paixão, né? Você provavelmente já escutou sobre essa semana alguma vez na sua vida, se você é de tradição católica ou de qualquer outra tradição cristã. Então essa semana ela inicia aqui no domingo de Ramos e ela vai encerrar na Páscoa, no próximo domingo, que seria a Páscoa. Então na semana passada nós vimos os primeiros versículos aqui, os versículos de 1 a 5 do texto, onde nós temos a preparação para essa entrada de Jesus, o Rei Messias, em Jerusalém. E através do relato que nós acompanhamos, nós podemos aprender um pouco mais sobre quem é esse rei que está chegando ali, quem é esse rei que está entrando em Jerusalém, que tipo de rei é esse? E nós vimos, por meio do texto, que Jesus ele é um rei muito diferente de qualquer outro governante deste mundo. Afinal de contas, Jesus ele é um rei onisciente, ele é um rei soberano, ou seja, ele possui atributos divinos, coisa que nenhum outro rei ou autoridade deste mundo possui, mas também ele é um rei humilde. Hoje nós vamos ver o restante do texto, onde nós temos a entrada propriamente dita de Jesus em Jerusalém. Então eu quero que você agora acompanhe comigo apenas os versos 6 e 7, onde ele diz ali: Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado,
trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Então os dois discípulos, aqueles que haviam recebido aquela missão de Jesus, que foram enviados com uma tarefa muito bem detalhada, Jesus deu os detalhes do que aconteceria, né? Ele disse para eles, vai até aquela aldeia ali adiante, lá você vai encontrar 2 animais, peguem eles, desamarre-os, se vierem falar com vocês, responda isso e assim eles vão liberar. Ou seja, Jesus deu detalhes precisos daquilo que aconteceria no futuro próximo. Isso mostra a onisciência do Senhor Jesus, mostra a sua soberania. E aí então os discípulos fizeram tudo aquilo de fato aconteceu, como Jesus havia dito. E aí os discípulos colocaram as suas capas sobre os animais e Jesus montou sobre um deles. E daqui por diante se inicia a entrada de Jesus em Jerusalém. Este é certamente o ponto alto deste relato. É o momento onde nós veremos a reação das multidões ao ver este rei nada comum, um rei incomum aos olhos do povo, entrando na capital religiosa da nação judaica. Uma reação que pode ser classificada como sincera, porém errada. E o meu objetivo aqui essa manhã, irmãos, é explicar justamente isso. De que forma essa foi uma manifestação sincera das pessoas e em que pontos eles estavam errados ao fazer isso. E ao analisar essa questão, alguns questionamentos muito importantes e interessantes vão surgir do tipo: será que ter uma fé, uma sincera esperança não é suficiente? Será que quando você espera por algo de maneira sincera, você tem uma fé sincera em algo, será que isso basta? Será que eu posso cometer o mesmo erro, o mesmo risco de ter em minha devoção pessoal uma fé em alguma coisa que é sincera de todo o coração, mas que está andando num caminho completamente errado? Será que eu corro o risco de ser sincero nas minhas crenças, mas estar redondamente enganado em relação a elas? Tudo isso nós veremos aqui e vamos procurar entender por meio deste exemplo do texto, dessa manifestação pública com a chegada do rei Messias em Jerusalém. Então, para iniciar, nós vamos ver a parte da sinceridade. Em que? De que forma este povo judeu estava sendo sincero aqui neste momento? Tá? E para facilitar a vida dos irmãos que anotam a pregação no caderno do membro, aí vai o ponto 1. Então você tem ali um espaço para anotar os pontos. Então aqui nós temos o primeiro ponto da pregação. Sinceros ao esperar pelo Messias. Eles eram sinceros ao esperar pelo Rei Libertador. E isso nós vemos aqui através do verso 8. O versículo 8 diz assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortaram ramos das árvores, espalhando-os pelo caminho. Então, a primeira coisa importante para nós aqui é entendermos quem faz parte desta multidão, que está aqui neste momento estendendo as suas capas. As capas eram aquela parte da vestimenta mais externa. Seria como uma jaqueta para nós hoje, aquela última peça de roupa para proteger do frio, enfim. Então eles tiraram essa peça de roupa e estenderam ao longo do caminho de Jesus e também cortaram ramos e fizeram a mesma coisa. E este grupo aqui, ele é basicamente composto de judeus que habitavam na região da Galileia, na região da Pérea. Eram aquelas regiões onde Cristo esteve muito mais presente, onde o ministério de Cristo se desenvolveu, foi ali que ele efetuou muitos milagres. Então essas pessoas tinham ido até Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. E era essa multidão que está neste momento aqui fazendo isso. É importante lembrar, irmãos, esse detalhe do texto, que as multidões elas não estão ali por causa de Cristo. Elas estão apenas fazendo o mesmo trajeto que Cristo está fazendo. Então a gente não pode esperar aqui uma multidão que está ali seguindo pessoalmente Cristo. Na verdade, neste momento, apenas os 12 seguiam
Jesus de maneira próxima, pessoal. O restante está indo a Jerusalém para as celebrações do calendário judaico. Então, nesses dias de comemoração, os judeus, aqueles judeus que moravam em outras localidades, que não na capital, que estavam espalhados pela Galileia, pela Pérea, eles se dirigiam até Jerusalém para lá fazer as suas comemorações. Essa identificação de quem é a multidão aqui, ela é importante porque logo mais no verso 10, nós vamos ver que Mateus ele faz uma diferenciação da multidão para as pessoas que habitavam na cidade. Vai ter uma reação diferente da multidão e dos habitantes de Jerusalém. Então é importante nós entendermos que essa multidão que está fazendo isso agora não são os habitantes da cidade. Porque o fato, irmãos, é que por maior fama que Jesus tivesse neste ponto da história, ele não era tão conhecido em Jerusalém. Ele não era tão conhecido na capital judaica. Talvez apenas aquela elite religiosa que acompanhava o povo judeu em toda a sua extensão é que sabia da existência dele. Mas muitos habitantes não sabiam quem é Jesus. Jesus ele foi muito mais atuante em outros locais. Jesus era muito mais conhecido na Galileia do que na Judéia. De acordo com o relato, parece que Jesus ele vai se tornar conhecido do grande público de Jerusalém a partir de agora. A partir deste momento. E aí o texto prossegue informando que a maior parte dessa multidão que estava aqui realizando o mesmo trajeto de Cristo e dos discípulos tiveram uma reação semelhante à dos apóstolos quando viram Jesus entrando em Jerusalém. A maior parte da multidão estendeu as suas capas pelo caminho, cortaram ramos e espalharam. O que esse tipo de atitude remete? Ele remete à recepção do povo diante do seu rei. De onde vem esse tipo de atitude? Vem de outros exemplos da história judaica, como por exemplo, segundo a Reis no capítulo 9. Quando Jeú, ele é ungido pelo profeta Eliseu, como aquele rei que salvaria a nação da terrível mão de um outro rei chamado Acabe e a sua esposa Jezabel. Jeú, ele foi ungido por Eliseu para derrotar aquele rei maldoso, mal para a nação. E aí então, lá no texto, segundo a Reis 9:13, o texto narra que quando o povo viu Jeú, eles então se apressaram e tomando cada um o seu manto, os puseram embaixo dele, sobre os degraus, e tocaram trombetas e disseram, Jeú é rei. Então foi a recepção daquele rei que foi ungido por Deus por meio do profeta. Essa reação também remete a uma outra vitória histórica do povo judeu, quando Simão Macabeu, ele retoma o controle do templo. Essa é uma história que acontece naquele período dos 400 anos de silêncio, entre o Antigo Testamento e o Novo. Então nós não temos um relato nas Escrituras, mas nós temos os relatos apócrifos desses outros livros, que são históricos, porém não inspirados. Quando você pega o apócrifo de 2 Macabeus, no capítulo 10, verso 7, ele diz lá que foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Ou seja, eles receberam Simão Macabeu, quando ele retoma o controle do templo, cortando ramos, ramalhetes, palmas, folhas de palmas, e colocando no caminho sobre aquele que foi um libertador da nação naquele momento. Então a lógica deste evento é unicamente essa. Se o povo reagiu com esse tipo de saudação para reis do passado, se esse tipo de saudação foi providenciado para líderes revolucionários do povo judeu, não deveria ser feito a mesma coisa para quando o rei Messias chegasse? O grande rei da nação? Por mais nada triunfal que foi essa entrada, como nós vimos na semana passada, uma entrada simples, humilde, essa é a recepção digna de um rei. E o que nós temos aqui então, nessa reação dessa parte da multidão,
é, de certa forma, a representação do sentimento que dominava o coração deste povo como um todo. É a sincera esperança na chegada do Rei Libertador. É a sincera esperança pelo Messias, por um Salvador. Ao ver Jesus entrando, ao conhecer os sinais deste Rei, ao saber um pouco do seu ministério, essa é uma reação de um povo que havia uma sincera esperança de que o Messias chegaria. Eles então providenciaram uma entrada de acordo com o rei. E a verdade, irmãos, é que as pessoas, de modo geral, elas possuem sinceridade em relação às suas esperanças. O povo ali era sincero ao esperar por um libertador. Eles desejavam isso de todo o coração. Da mesma forma, hoje, nós todos temos algum tipo de esperança, que são sinceras. Por exemplo, não vamos imaginar que uma pessoa que hoje está dentro, por exemplo, de uma igreja universal, tá? Que nós sabemos que basicamente tudo visa prosperidade e enriquecimento financeiro. Você não pode imaginar que uma pessoa está lá naquele momento de maneira completamente enganada por aquilo. Mas ela está ali numa sinceridade, esperando que aquela oferta que ela vai dar ali no culto, ao receber um envelope da corzinha especial, ao receber uma oração, porque ela está ofertando, ela vai progredir na vida, ela vai resolver os seus problemas. Aquilo é sincero dela, ela realmente acha, sinceramente, que fazer aquilo vai trazer algum tipo de resultado para ela. Sinceramente, ela espera que aquela oferta vai lhe trazer ganhos no futuro. O mesmo ocorre, irmãos, com cada pessoa que possui uma esperança de salvação que não é depositada no Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa que acha que vai ser salva pela sua fé em Maria, a mãe de Jesus. Ela crê que Maria é a sua intercessora e redentora. Essa pessoa certamente faz isso com sinceridade. Ela realmente acha isso. E nós podemos usar inclusive elementos bíblicos para mostrar exemplos, como é o caso de Raquel, a esposa do patriarca Jacó. Quando ela sai em fuga com o seu marido, o que ela faz? Ela rouba os ídolos do seu pai. Você pode ler isso em Gênesis 31. Raquel, ela fez isso porque sinceramente ela acreditava que aqueles ídolos do lar, aquelas imagens esculpidas, abençoariam ela na sua jornada. Ela pensou, poxa, se esses ídolos abençoaram a vida do meu pai até então eu vou levá-los comigo, porque eu estou indo para um lugar desconhecido, e eles vão providenciar o melhor para mim. Ela sinceramente fez aquilo. Agora, será que uma fé sincera, ela é suficiente? Será que por Raquel ter sinceridade em fazer aquilo, aqueles ídolos de fato protegeriam ela na sua jornada? Será que se eu tiver uma fé sincera, de que um dia todas as pessoas do mundo vão ser salvas, e eu sinceramente crer que ninguém vai perecer jamais, porque eu creio de maneira sincera que Deus, ele é amor acima de qualquer coisa. Eu sinceramente creio que Deus, ele é amor, e por ele ser amor, ele vai salvar todo mundo. Ninguém vai perecer. Será que por eu crer sinceramente nisso, isso vai acontecer? Será que se eu sinceramente acreditar que eu serei salvo por Deus, pelo fato de nunca ter cometido nenhum grave delito, por me achar uma boa pessoa, por sempre procurar fazer o bem, será que eu realmente vou ser salvo porque eu creio nisso? Será que eu serei salvo porque eu creio ser uma boa pessoa? Infelizmente, irmãos, sinceridade não é a resposta. Pelo menos não é a resposta bíblica. Não importa o quão sincero eu seja com minhas crenças pessoais, o que importa é o objeto da minha fé.
O que importa é aonde eu coloco a minha esperança. Qual a base que eu tenho para crer que todos vamos ser salvos? Qual a base que eu tenho para crer que eu vou ser salvo por conta das minhas obras? Qual o motivo me leva a crer nisso? O que me leva a pensar que eu serei salvo desta ou daquela maneira? O texto de hoje nos mostra isso, irmãos. Não importa o quão sinceros formos em nossas convicções, em nossas esperanças, nós ainda assim podemos estar errados. Podemos estar errados nas nossas convicções. Eu posso sim, esse é um risco real, ter uma fé que é sincera, mas errada. Eu posso ter uma fé que é sincera, mas equivocada. O povo judeu, na sua imensa maioria, estava sendo sincero aqui. Era sincera a sua esperança pelo Messias prometido, que restauraria Israel. Porém, por mais sincero que fossem, eles estavam errados em muitos pontos. Sinceros ao esperar pelo Messias. Porém, aqui vem o segundo ponto, errados quanto às suas expectativas. Verso 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Então o texto aqui começa falando em duas multidões. Multidões que iam adiante e as que o seguiam. Se nós pegarmos o relato do apóstolo João, no seu evangelho, lá no capítulo 12, verso 12 e 13, ele diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele. Então nós temos aqui uma multidão que estava acompanhando no mesmo trajeto, no mesmo momento de Jesus, e outra que já estava em Jerusalém e que ouviu os rumores de que este Galileu famoso, que havia realizado milagres inquestionáveis, estava se aproximando da cidade. Então foram esses dois grupos aqui que se uniram, que se juntaram. Então era um grupo que não era de moradores de Jerusalém, mas é um grupo que tinha ido até lá, já estava lá há mais tempo, que tinha vindo das mesmas regiões que Jesus mais atuou, e aquele que está acompanhando. Esses dois se juntaram em um grande grupo para saudar Cristo em uma procissão de louvores a ele. E de que forma Jesus foi louvado? O texto diz, a multidão clamava as seguintes palavras: Hosana ao filho de Davi. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Obviamente, irmãos, que essas palavras ecoadas em uma única voz por uma grande multidão não podem ser palavras aleatórias. Cada um diria alguma coisa. Não teria uma única voz, um canto se sobressaindo. Então, claro que existe aqui um motivo. Existe um significado por trás dessas palavras. Essas palavras são retiradas de um salmo. Um salmo que fala sobre a alegria do justo na salvação que vem do Senhor. Abram suas Bíblias, irmãos, sem perder o texto de Mateus, óbvio que nós vamos retornar, mas abram suas Bíblias no Salmo 118. Bem no meio da sua Bíblia. Salmo 118. Salmo 118. Observe o que o salmista diz nos versos 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Mantenham suas Bíblias abertas nesse salmo, tá? Um pouco mais, porque nós vamos ver outros versículos depois. O clamor aqui de Mateus reflete esse Salmo 118. A palavra dita Hosana é a transliteração da expressão hebraica que originalmente
era um pedido de ajuda, onde literalmente significa salva-nos. É esse salva-nos do início do verso 25, é a palavra hosana. É a transliteração hebraica desse termo usado aqui no Salmo. E com o passar do tempo, irmãos, o uso desta palavra, ela tornou também um outro significado, um significado de adoração, além de um pedido por salvação. E é o que nós temos em Mateus. A palavra hosana ali, ela é usada no sentido de súplica e no sentido de adoração, de louvor ao Senhor. Então essas pessoas, elas estão clamando aqui de maneira muito precisa. Elas estão gritando em uma só voz: salva-nos, filho de Davi. Filho de Davi é o sinônimo de Messias. É o Salvador de Israel. Eles estão dizendo: salva-nos, Rei Messias. Bendito és este que vem em nome do Senhor, porque Deus enviaria o Salvador. O libertador prometido chegou entre nós, e ele vem da parte de Deus. E então eles dizem: glória ao Rei nas maiores alturas. Este é um claro e legítimo clamor messiânico. Sinceros na sua esperança da chegada de um Messias, e agora corretos também em receber o Messias de maneira certa, com as palavras certas. E a gente pensa: ué, onde está então o erro? Até então, não tem nenhum erro. Reconheceram, estão clamando de maneira certa o Rei Messias. Agora vamos pensar um pouco além disso. Vamos tentar pensar fora aqui da caixinha, como é dito. Diante de uma atitude tão acertada até aqui, o que será então que vai levar essa multidão que está clamando por uma salvação ao filho de Davi, ao verdadeiro Messias, aquele que vem em nome do Senhor, mas poucos dias depois, essa mesma multidão vai estar juntas, novamente unidos, porém com um clamor completamente oposto, gritando com os religiosos: crucifica-o, crucifica-o. Gritando, ao invés de salva-nos, filho de Davi, matem este homem que nós acabamos de gritar: salva-nos. Matem de maneira violenta esse Jesus de Nazaré da Galileia. O que aconteceu para uma mudança tão brusca, oposta, em tão pouco tempo? O erro destes homens, dessa multidão, estava nas expectativas ao tipo de salvação que o Messias traria a eles. O foco está apenas no verso 25 do Salmo 118. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Era isso que eles queriam, irmãos. Prosperidade. Liberdade em relação à opressão romana. Eles queriam um reino dominante já, desde agora, neste tempo da história. Eles olharam tanto para o verso 25 do Salmo 118, que eles ignoraram completamente o versículo 22 deste mesmo Salmo. O que diz o verso 22? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Eles olharam tanto para a expectativa de prosperidade que ignoraram o verdadeiro motivo pelo qual o Messias veio ao mundo. E foi o motivo pelo qual ele foi rejeitado. E novamente, irmãos, nós caímos num assunto recorrente aqui. O assunto das falsas expectativas. Uma multidão que era capaz de reconhecer Jesus como o Rei Messias, porque eles reconheciam que os sinais que acompanhavam Cristo só poderia vir do alto, mas eles eram, por outro lado, incapazes de dar um passo além e combinar tudo aquilo que eles estavam vendo com seus próprios olhos com as demais profecias. Eles não eram capazes de juntar tudo isso com Isaías 53, com Zacarias 9, que nós vimos na semana passada.
Eles eram capazes de reconhecer Jesus como Rei Messias, mas incapazes de reconhecer Jesus como servo sofredor. Era muito difícil para este povo, que estava cegado em suas falsas expectativas, conseguir entender e aceitar que o Messias, aquele tão esperado, precisaria sofrer e morrer. A expectativa deste povo era acerca de apenas um tipo de salvação: concede-nos prosperidade. Só que ao focar apenas nisso, eles acabavam se tornando incapazes de reconhecer aquilo pelo qual as profecias apontavam, aquilo pelo qual o anjo anunciou a Maria. Em Mateus, no capítulo 1, 21, quando o anjo diz: ela dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esqueceram as palavras de João Batista, quando encontrou Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, 29, nos diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A multidão, ela se voltará contra Jesus, e isso vai acontecer logo mais adiante, nesta mesma semana cronológica, não porque Cristo não era quem ele dizia ser. Eles não vão se voltar contra Jesus porque Jesus era um impostor, alguém que estava se passando pelo Messias. Eles não vão se voltar contra Cristo porque ele não é esse rei prometido, mas porque as suas expectativas eram irreais. E assim como aconteceu com eles, sinceros ao esperar pelo Messias, mas errados em relação às suas expectativas, isso pode se repetir em nossos dias. Nós precisamos aprender com o erro deles. Se sinceramente crermos em Jesus como nosso Salvador, mas erradamente esperarmos que esta salvação se resume a uma vida melhor neste mundo, neste tempo presente, então em algum momento nós podemos correr o risco de estar gritando juntamente com o mundo que Deus nos abandonou, que Deus em Cristo não é digno de ser seguido. Por quê? Porque a minha vida não está da maneira como eu acho que eu merecia estar. Nós precisamos lembrar das palavras do anjo para Maria: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esta é a salvação que nós temos que buscar. Saber que estando em Cristo, unido a Ele em um relacionamento pessoal de discipulado, eu terei o maior dos meus problemas resolvidos, que é o problema do pecado, que é o problema da rebelião com o Criador. A minha expectativa deve ser focada naquilo que a palavra revela, e não naquilo que eu vivo hoje, mas naquilo que eu viverei depois. A morte entrou neste mundo por conta do pecado, e este é o nosso maior adversário, nosso maior inimigo, a separação de Deus. E só existe uma maneira de vencermos isso: é estar unido àquele que igualmente venceu a morte, aquele que a sepultura não pôde deter. Como Paulo falou sobre isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versos 19 a 22, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a sua expectativa se resume a estar em Cristo por uma vida melhor agora, digo de já, e não sou eu que digo, é a palavra bíblica, né? O texto de Paulo, é a palavra de Deus. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Por quê? Porque no mundo tereis aflições.
Nossos problemas não vão ser solucionados. Ao menos não todos eles. E aí Paulo prossegue, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, o pecado original, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, nosso maior inimigo entrou por meio do pecado de Adão. A separação. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Agora a palavra diz, por meio de um único homem também, agora o segundo Adão, Cristo, nós temos vida. Nosso maior problema é resolvido. E como nós podemos ter certeza disso? Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A ressurreição é a autenticação das palavras do Senhor. Então, assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo, todo aquele que crer será vivificado. Essa é a nossa expectativa. Dessa forma, nós nunca vamos abandonar o Senhor porque Ele não fez aquilo que eu imaginava que Ele deveria fazer. Porque a minha esperança está na ressurreição, na vida eterna, na comunhão com o meu Senhor e Salvador. Então nós temos é que fugir de falsas expectativas e nos aproximar de expectativas reais e bíblicas. Tudo aquilo que nós mais precisamos é da salvação dos nossos pecados. Sermos salvos da separação eterna que o pecado trouxe. Sermos salvos da morte espiritual, da morte eterna. É apenas isso que realmente importa. Todo o resto, irmãos, da nossa vida é comparado a nada perto disso. Afinal de contas, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta ser a pessoa mais próspera do mundo e não estar unido ao Senhor e morrer, ir para o inferno? De que adianta desfrutar da melhor vida neste mundo? De tudo aquilo que a gente pode ter? Leia Eclesiastes. Salomão foi um exemplo de alguém que teve tudo. Tudo aquilo que a gente pode almejar nesse mundo como algo bom. Propriedades, dinheiro, fama, sabedoria, mulheres. Ele teve tudo aquilo. Bebida, ele disse que bebeu vinho, porque achava que o vinho poderia dar satisfação e alegria na vida dele. Tudo Salomão disse que experimentou. Tudo que a vida pode dar. Qual que é a conclusão dele ao final do livro? Vaidade. Tudo é vaidade. O que importa é obedecer a Deus. É viver em comunhão com Ele. É isso que de fato importa na nossa vida. Nós precisamos fazer diferente do povo judeu aqui desse texto. Na sua imensa maioria, eles eram sinceros quanto à sua espera pelo Messias prometido, aquele que restauraria Israel. Porém, por mais sinceros que fossem, eles estavam errados em vários pontos. Sinceros ao esperar o Messias, porém errados quanto às suas expectativas. E por fim, aqui o terceiro ponto, errados em sua conclusão. Verso 10 e 11. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Reparem que Mateus aqui fez uma distinção bem clara entre as pessoas da cidade, aquelas que ali ficaram agitadas com a entrada de Jesus, com o fato de verem outras pessoas clamando por salvação que viria por meio do filho de Davi, por louvar Jesus, aquele que vem em nome do Senhor, para as multidões que estavam ali, né, próximas de Cristo, clamando. Além disso, irmãos, nós temos também um acréscimo muito importante de Lucas no seu relato paralelo deste evento. Porque Lucas, né, o evangelista, ele cita a reação do próprio Cristo quando ele entrou em Jerusalém. Mateus não faz isso, né? Ele não dá a maneira como qual Cristo reagiu a isso. E aí a gente, obviamente, deve pensar, certamente Jesus entrou ali como um grande rei, né? Acenando para o público. Obrigado, obrigado. Alegre, contente com aquela recepção, pegando criança no colo, né? Beijando as criancinhas, como um bom político faria. Longe disso, né, irmãos? Qual será a reação de Jesus? Lucas, no capítulo 19,
Versos 41 e 42, o evangelista nos conta que quando Jesus ia entrando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus chorou por ela, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos." Jesus está neste momento, irmãos, da entrada, chorando pela cidade. E por que Jesus está chorando? Porque essas pessoas, elas podem até ser sinceras em sua esperança pelo Messias, mas eles estavam muito errados em vários outros pontos. A verdade sobre o Messias Salvador estava oculto aos seus olhos, de acordo com Jesus. São lágrimas aqui de compaixão, porque Cristo sabia o que ocorreria na sequência. Cristo sabe que logo mais ele mesmo, pendurado ao madeiro, vai estar clamando: "Perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem." Por isso Cristo está chorando. E diante de todo o alvoroço da chegada de Jesus em Jerusalém, as pessoas que estavam na cidade imediatamente questionaram: "Quem é este? Por que tudo isso? Quem é este que está entrando? Quem é esse sobre o qual há tanto entusiasmo? Quem é este pelo qual estão clamando por salvação que vem em nome do Senhor?" E aí, qual foi a resposta da multidão para essa pergunta? Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Sobre isso eu pergunto, irmãos, essa resposta dada pela multidão sobre quem é este homem aclamado que está entrando em Jerusalém, ela é uma resposta errada? Será que dizer que Jesus é um profeta, isso está completamente equivocado? A resposta é não. Jesus é de fato profeta. Afinal de contas, Cristo revela perfeitamente a vontade de Deus. É isso que diz Hebreus, no capítulo 1, verso 2 e 3. O texto lá vai dizer que quando Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E aí o autor diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo é canal de revelação de Deus. Então sim, ele é profeta, porque ele traz revelação do Senhor. Só que Jesus não é apenas um profeta. Cristo é o grande profeta que havia sido prometido por Deus. Um profeta que viria na semelhança de Moisés, conforme o próprio Moisés profetizou em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, onde ele diz que o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A eles vocês devem ouvir. Esse era o profeta que viria. Moisés diz: virá um profeta na semelhança minha, e a este profeta vocês devem ouvir, escutar as suas palavras. Não há nenhuma indicação de que essa resposta dada aqui por eles seja um sinal de que eles haviam reconhecido Jesus como este profeta, que viria na semelhança de Moisés, no qual eles deveriam ouvir e seguir as suas palavras. Eu, inclusive, acredito, irmãos, que foi bem longe disso. Principalmente por conta da resposta toda. Eles dizem: este é o profeta Jesus. Mas é aquele profeta de Nazaré, da Galileia. O que isso significa? Há uma ênfase aqui na cidade onde Cristo foi criado e no principal lugar onde Jesus efetuou os seus sinais. Essa é uma resposta depreciativa sobre quem é aquele homem. É como se ele estivesse dizendo: olha, este é o profeta Jesus. Mas sabe de onde ele vem? De onde vem esse profeta? De um lugarzinho ali bem improvável. Aquele vilarejo chamado Nazaré. Jesus era o nazareno, né, chamado de nazareno de maneira pejorativa. Então eles estão dizendo assim: olha, Jesus ele vem daquele lugar improvável. E sabe onde ele atua? Na Galileia.
Ou seja, ele não vem de Jerusalém. Ele não atua próximo ao templo e aos religiosos. Ele é alguém dali, sabe? Daquela regiãozinha ali sem muita importância. É esse Jesus aí, esse é o cara que está entrando aqui na cidade. A verdade, irmãos, é que eles reconheciam Jesus como profeta apenas por conta dos sinais. Apenas por conta disso. João 6,14 mostra isso bem claro. O texto lá diz que quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, que era a multiplicação dos peixes e dos pães, eles disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, enquanto Jesus operava esses sinais inquestionáveis, que satisfaziam o povo nas suas necessidades, eles diziam, este é o profeta. É ele que nós queremos, que nos alimenta, que nos cura, que faz aquilo que é para o nosso bem. Agora, as pessoas queriam Jesus por isso, mas não queriam saber das palavras desse profeta. Eles não se interessavam pela revelação que o profeta trazia ao mundo da parte de Deus. Querem um exemplo claro disso? No mesmo capítulo 6 de João, onde Cristo é reconhecido como profeta por causa dos seus sinais, logo depois de Jesus dizer de maneira clara que a salvação viria ao mundo por meio de uma morte violenta, a sua, no versículo 60 é dito que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E depois, no verso 66, o apóstolo nos informa que diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O povo não queria as palavras do profeta Jesus. O sentido de profeta é esse, aquele que traz a palavra de Deus, a revelação, mas eles não queriam. Eles queriam apenas os ganhos que poderiam obter com esse Jesus. Eles queriam a mão de Jesus e não a sua boca. Sinceros ao esperar pelo Messias, mas errados na sua conclusão sobre ele. Cristo não é apenas um profeta. Ele é muito mais do que isso. O que nós podemos tirar de lição sobre este ponto? Que o uso correto de palavras não é suficiente para nos garantir estar no caminho certo. É preciso uma compreensão muito mais profunda. É preciso entender aquilo que é dito. O exemplo dessa resposta é muito claro nesse sentido. Ele é o profeta? É de fato o profeta. Mas será que eles entendiam isso de fato e de verdade? Dizer que Jesus é um profeta está errado? Não, mas apenas isso é insuficiente para trazer paz para esse povo. É por isso que Cristo está chorando. Não adianta dizer palavras certas. Vocês não entendem isso de fato. A verdade ainda estava oculta para aquele povo. As pessoas diziam que Jesus é um profeta, mas não se interessavam com aquilo que o profeta tinha a dizer. Não se interessavam pelas suas palavras. Vamos aplicar isso para nós? O que adianta eu dizer com a minha boca que Jesus é meu Senhor? Isso por si só não representa nada. Eu confessar com a minha boca, Jesus é Senhor sobre a minha vida, não significa nada. Só as palavras não significam nada. Ela pode ser uma afirmação correta, e ela é. Porque Jesus é Senhor sobre tudo. Agora, eu preciso viver de fato e de verdade, tendo Cristo como meu dono, que é o significado de ser Senhor. Eu preciso viver para servi-lo. Ele tem que ser a prioridade para mim, porque esse é o significado real desta afirmação. Se eu com a minha boca afirmo que Jesus é meu Salvador, isso sem dúvida é uma afirmação certa, porque apenas Ele pode me salvar. Só que se na minha cabeça essa salvação se resume a apenas uma vida confortável neste mundo, então mesmo que eu diga que Jesus é o meu Salvador, eu não tenho salvação nenhuma. Porque Cristo veio ao mundo salvar o seu povo do seu pecado e não de uma vida difícil aqui.
Se eu disser que Jesus é meu Salvador, mas esperar que essa salvação se resume em prosperidade, então eu não tenho nada. Agora, se eu afirmar Jesus é meu Salvador, porque Ele morreu pelos meus pecados e carregou essa condenação que era minha, então eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O resumo aqui é apenas esse, irmãos. Nós precisamos fazer diferente do povo judeu aqui do texto, que na sua imensa maioria era sincero quanto à sua espera pelo Messias prometido, aquele que restauraria Israel, porém, por mais sinceros que fossem, eles estavam errados em vários pontos. Sinceros ao esperar pelo Messias, mas errados em relação às suas expectativas e errados em sua conclusão sobre quem Jesus é de fato. Agora reparem como a história se repete. Quem aqui, irmãos, já viu pessoas no domingo anterior à Páscoa, vindo logo cedo de manhã com os seus ramos na mão, em direção a alguma igreja, para comemorar o domingo de Ramos? Talvez você até já tenha feito isso. E o que dizer sobre isso, se não estarmos vendo a história se repetindo? Pessoas sinceramente equivocadas. Com sinceridade, essas pessoas fazem esse ritual. É sincero da parte delas. Mas isso é feito, irmãos, sem considerar as palavras do Messias. Isso é feito sem considerar aquilo que Jesus ensinou. Porque jamais ele, nem os seus apóstolos, jamais ordenaram que aquela cena da entrada de Cristo em Jerusalém fosse repetido simbolicamente pelo resto da história. Você não tem essa ordem bíblica. Jesus, se estivesse presente olhando essa multidão de pessoas fazendo isso todo domingo de Ramos, provavelmente ele estaria chorando também, como ele chorou por Jerusalém. Essas pessoas podem até falar corretamente que Jesus é Salvador. Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Porém, irmãos, essas pessoas, elas igualmente ignoram o ensino de Jesus. As pessoas não estão interessadas nas suas palavras. Na grande maioria das vezes, sequer as pessoas conhecem as Escrituras. Não leem, não se interessam, não querem aprender. Como pode dizer Jesus é o profeta? Como pode Jesus é o meu Senhor, se você não se interessa por aquilo que ele disse, por aquilo que ele ensina? Como você vai viver de acordo com as suas ordens se você não sabe quais são as suas ordens? De nada adianta, irmãos, nós sermos sinceros em nossa esperança, seja ela qual for, mas estarmos errados quanto ao conteúdo dessa esperança, desta fé. Estarmos errados quanto àquilo que Deus claramente revelou por meio da sua palavra. Alguém que diz, eu me relaciono com Jesus do meu jeito. É um claro exemplo de alguém sincero, mas errado. Porque Jesus não tem o teu jeito, é o jeito dele, como ele ordenou. O culto ele tem que ser prestado da maneira como Deus ordenou na sua palavra. Como que nós falamos com ele em oração não é de qualquer jeito, é do jeito que ele ordenou na sua palavra. Tudo tem que ser de acordo com a revelação de Deus, porque senão não precisaria disso, irmãos. Como diz o pastor Granconato, Deus, em vez de mandar um livro, manda o Passaporte da Alegria do Beto Carreiro. Se divirtam, sejam felizes, sigam a sua emoção. Ele nos mandou um livro para que a gente estudasse sobre ele, para que a gente o conhecesse por meio dele, soubesse qual é a vontade dele para nós. De nada adianta sermos sinceros, mas estarmos errados, estarmos equivocados sobre Deus. Falarmos de Jesus, mas não o conhecermos, não desfrutarmos de um relacionamento pessoal com ele. Qualquer tipo de religiosidade que não nos conduza para a revelação de Deus em sua palavra, que não nos conduza às boas notícias de salvação que existem apenas e suficientemente em Cristo e na sua obra redentora, ela pode até ser sincera, mas vai estar definitivamente errada.
Então eu convido agora, irmãos, você a meditar nisso tudo. Em especial sobre a sua própria fé, sobre a sua esperança. Em algum momento você já pensou que a sua fé pode estar nesta categoria de uma fé sincera, mas errada? Ou você tem plena certeza de que a sua fé, além de sincera, ela está depositada no lugar certo? Ela tem respaldo nas Escrituras. Pense em qual dessas opções você se encontra no momento. Sincero, mas errado, ou sincero e respaldado pela palavra de Deus. Pense por um instante e vamos orar na sequência.